E aí, meus filhos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Luiz e no vídeo de hoje a gente vai estar resolvendo uma questão do Enem 2023 que fala pra gente o seguinte: os raios cósmicos são fontes de radiação ionizante potencialmente perigosas para o organismo humano. Para quantificar a dose de radiação recebida, utiliza o sievert, definido como a unidade de energia recebida por unidade de massa. A exposição à radiação proveniente de raios cósmicos aumenta com a altitude, o que pode representar um problema para as tripulações de aeronaves. Recentemente, foram realizadas medições acuradas das doses de radiações ionizantes para voos entre Rio de Janeiro e Roma. Os resultados têm indicado que a dose média de radiação recebida na fase de cruzeiro, que geralmente representa 80% do tempo de voo desse trecho intercontinental, é de 2 microsieverts por hora. Então, a gente tem aí que quando o avião está no voo, né, no tempo de cruzeiro dele, a dose recebida é de 2 microsieverts por hora. Ou seja, a cada hora que passa, essa é a quantidade, né, de radiação recebida, né, quantidade de energia por unidade de massa lá que ele define. E aí a gente precisa só entender que esse prefixo micro, ele vai valer 10 a menos 6. Então, a gente pode escrever isso aqui, que lá no tempo de voo, né, quando estão lá no tempo de cruzeiro, eles recebem 2 vezes 10 a menos 6 sieverts por hora, a cada hora de voo. E ele fala que as normas internacionais da aviação civil limitam em 1.000 horas por ano o tempo de trabalho para as tripulações que atuam em voos intercontinentais. Considere que a dose de radiação ionizante para uma radiografia torácica é estimada em 0,2 millisieverts. E ele quer saber quantas radiografias torácicas corresponde à dose de radiação ionizante a qual um tripulante que atue no trecho Rio de Janeiro-Roma é exposto ao longo de um ano. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, apesar dessas 1.000 horas de voo, o que vai acontecer? 80% só do tempo de voo, só é brincadeira, mas 80% ele vai ficar exposto à radiação ionizante. Então, a gente precisa entender que o tempo de exposição ele vai ser 80% de 1.000 horas. Fazendo essa conta, né? 80% é 80 sobre 100 vezes 1.000. A gente pode cortar um zero de cima com um zero de baixo e um zero de baixo com um zero de cima. A gente vai ter aí um tempo de exposição de 800 horas. E com isso a gente consegue calcular a quantidade de radiação que vai ser recebida pelo tripulante, sabendo que a dose recebida por ele é de mais ou menos 2 microsieverts por hora. E aí, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer uma regra de 3 para resolver essa parte aqui. E aí, você pode fazer a regra de 3 ou sabendo o seguinte, olha, se ele recebe 2 microsieverts em 1 hora, em 2 horas, ele recebe 4 microsieverts. Em 3 horas, ele recebe 6, né? Porque a gente só multiplicar pelo número de horas. Então, a dose total vai ser justamente o valor que ele recebe por hora vezes o número de horas. E o número de horas não é 1.000, toma cuidado. É 800, porque ele só fica exposto 80%, né, do tempo total ao longo de um ano. Então, isso corresponde a 800 horas. Com isso, a gente tem que fazer essa continha aqui. Ou deixar para fazer essa continha depois. Vamos deixar para fazer essa continha depois, vai ser mais divertido. Então, essa aqui é a quantidade total da dose de radiação recebida, medida em sieverts, né? Eu não sei falar se é sievert ou sievert. Depois vocês me corrijam aí se tiver errado essa pronúncia. E aí a gente precisa calcular quantas radiografias corresponde, né, a essa dose recebida em um ano. E a radiografia, ele fala que
ela tem uma dose de 0,2 millisieverts. E aí o que a gente precisa saber? A dose, né, vou escrever assim, a dose do raio-x, ela vai ser de 0,2 millisieverts. O milli, ele é um prefixo que vale 10 a menos 3. Então, a gente vai ter aí 0,2 vezes 10 a menos 3 sieverts. E aí, a gente precisa calcular agora quantas radiografias eu preciso bater para ter a mesma dosagem daqui. E aí, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer uma regra de 3 final para encerrar o problema, né? Porque um raio-x vai corresponder a essa dose de 0,2 vezes 10 a menos 3 sieverts. Então, x raio-x, ficou meio redundante, né? Mas tudo bem, vão equivaler a essa dose total aí que a gente calculou, que vai ser justamente esse valor aqui, de 2 vezes 10 a menos 6 vezes 800. Então, vamos escrever aqui, 2 vezes 10 a menos 6 vezes 800 sieverts. E aí a gente faz o quê? Multiplica essa continha aqui cruzada. Né? A gente multiplica cruzado isso aqui. E aí a gente vai ter 2 vezes 10 a menos 6 vezes 800. E isso vai ser igual a x vezes 0,2 vezes 10 a menos 3. E aí eu vou pegar esse 0,2 vezes 10 a menos 3 que está multiplicando, passar para o outro lado dividindo. E aí, com isso, a gente vai ter 2 vezes 10 a menos 6 vezes 800 sobre 0,2 vezes 10 a menos 3. E aí, a gente vai ter o valor de x. Fazendo a divisão de 2 por 0,2, a gente vai encontrar 10. E aí, a gente tem que dividir esses dois valores aqui. E quando a gente vai fazer uma divisão de potência de mesma base, a gente vai repetir a base e diminuir os expoentes. Vou repetir o 10, que já estava ali. E a gente vai ter, repete a base e diminui os expoentes. Menos 6 com menos 3. O de cima menos o de baixo. E aqui a gente vai ter o 800 bonitão. Fazendo essa conta, a gente vai encontrar o seguinte, né? X vai ser igual menos 6 menos 3, vai ficar menos 6 mais 3. Vai ficar o seguinte, vai ficar 10 vezes 10 a menos 6 mais 3 vezes 800. E aí a gente vai ter aí que esse resultado vai ser igual a menos 3. E aí a gente tem o seguinte, a gente vai multiplicar esse 10 com o 10 a menos 3 e depois com 800. Se você fizer essa conta aqui, você vai acabar encontrando 10 a menos 2, né? Porque você vai ter que somar os expoentes. E 10 a menos 2 com 800 vai resultar em 8. Então, a gente vai precisar fazer 8 radiografias para poder equivaler à dose recebida por um tripulante ao longo de um ano. E com isso, o gabarito que a gente procura é justamente a letra A. E aí eu vou ficando por aqui com gabarito na letra A. Vou mostrar a resolução rapidinha para vocês tirarem um print. Bate o print aí. E é isso. Se esse vídeo te ajudou, eu peço que você dê um like, se inscreva no canal, isso me ajuda bastante e me motiva a continuar produzindo mais vídeos. Eu vou ficando por aqui, desejo a todos uma ótima semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!